Finalmente assisti o reboot da franquia Hellraiser, que estreou dia 7 lá na plataforma Hulu. E nesse vídeo de hoje, então, vou fazer para vocês um review, uma análise completa aqui sobre esse filme. É bom? Vale a pena? Realmente coloca a franquia nos eixos? Ou é mais um reboot, mais o mesmo, desnecessário? Exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje pra vocês. Meu nome é Breno Becada, sejam bem-vindos ao canal, então bora quebrar a quarta parede de reboot de Hellraiser, bora lá! Então, nesse novo filme reboot, né, é uma reimaginação da franquia toda, ou seja, é uma história completamente diferente do que a gente viu anteriormente. Segue-se um pouco o livro ali, mas aqui também tem suas liberdades criativas. E nesse novo filme, então, a gente tem a nossa nova protagonista, a Riley. E a Riley, junto com seu namoradinho ali, o Trevor, eles arrombam um cofre de um bilionário para roubar um item extremamente valioso para venderem e assim ganhar um din-din que ela tá precisando, né? E o Trevor também tá meio que precisando. Mas infelizmente o que ela traz na vida dela é a caixa quebra-cabeça, a caixa que invoca os cenobitas e ela não sabe disso. E no meio disso tudo, né, ela acaba então abrindo a caixa e seu irmão, o Matt, é a primeira vítima. Nisso então ele desaparece, obviamente a gente sabe que ele foi atacado e levado pelos cenobitas, mas ali então ela começa a investigar essa história e acaba descobrindo toda a mitologia da caixa com um grande plot twist ali no clímax do filme, né? E claro que nós temos outros personagens, nós temos o namorado do Matt, o Colin, também a amiga deles, a Nora, e o bilionário, né, Roland Voight, que é o grande responsável por trazer a caixa para os Estados Unidos. E ele abriu pela primeira vez ali num experimento, né? Já que essa caixa, segundo a mitologia, você tem que sacrificar algumas pessoas e ali no final você tem as 6 configurações e quando você atinge a 6ª configuração, você pode fazer um dos 6 pedidos para os cenobitas. E claro, como se fosse, por exemplo, uma lâmpada do gênio, né? Assim, você tá lá com a caixa e você pode fazer um pedido para os cenobitas, ou seja, você invoca o grande Leviatã e ali você tem uma audiência com esse Leviatã e faz o seu pedido. Claro que o pedido vem com um plot twist, né, gente? Porque assim, o entendimento, a percepção dos cenobitas sobre algumas coisas são completamente diferentes da dos seres humanos. Então, se você vai pedir uma coisa para o cenobita, por exemplo, para o Leviatã, não vai ser exatamente aquilo que você está querendo, porque tem uma distorção nessa percepção, né, entre os cenobitas e os seres humanos, e nunca vai dar certo. Então, a Riley, né, ela vai tentar usar um desses pedidos, que é a ressurreição, para trazer o seu irmão de volta. Mas óbvio que no final ela acaba descobrindo, né, que tem essa distorção e que talvez não vale a pena fazer isso, porque as consequências podem ser muito piores. Então aqui é muito interessante porque vai trazer mais dessa mitologia, né, mais dessa explicação. E uma coisa, né, que eu falo aqui, pelo menos na franquia Hellraiser, eu sempre falo que menos é mais em filmes de terror, não é verdade? Eu falo isso várias vezes com Halloween, eu falo que quanto menos explicação melhor, que a gente pode ter a nossa imaginação, que é muito pior do que a gente vê na realidade, né? O que a gente cria na nossa mente é 1000 vezes pior do que realmente a gente vê. Mas aqui na franquia Hellraiser é completamente diferente, mas é mais. Quanto mais tiver, melhor. E aqui, quanto mais a gente descobre sobre essa mitologia dos cenobitas, melhor. Então fica o filme cada vez mais interessante. E eu gostei muito dessa mitologia, é muito bem construída essa mitologia, é muito bem elaborada, é uma coisa simples de você entender, mas você sabe que é extremamente perigosa. Então é muito legal toda essa questão da mitologia que foi construída nesse filme, né? E claro, assim, os personagens do filme, por exemplo, a protagonista Riley, né? Ela é uma protagonista, né? Uma final girl, talvez. É quebrada, né? Assim, ela tem vício em drogas, ela tá se recuperando, ela mora com o irmão dela, o irmão é sempre assim, fica bastante em cima dela,
porque ele quer que ela melhore de todas as formas, ele quer que ela pare de usar drogas, ele quer que ela siga em frente, ele quer que ela procure um emprego, tenha uma boa vida, e ela se sente completamente pressionada, sufocada. Então tem um grande atrito entre os dois, e que quando ela perde o irmão, né, você vê que ela simplesmente se sente culpada em relação a isso, e ela vai tentar de tudo para poder trazer o irmão dela de volta, né? Então é um personagem quebrado e você acaba tendo um pouco de empatia com ela. No início você tem um pouco de ranço, né, dela, mas depois você acaba criando um pouco de empatia com ela. O namorado dela, Trevor, por exemplo, tá ali para poder ajudar, depois tem um plot twist em relação a ele, torna o personagem um pouco mais interessante, mas ali ele também já encontrou o seu destino. O Matt também é um personagem bastante interessante, é que é legal que nós temos muitas representatividades LGBTQIA+, porque o Matt, né, o irmão da protagonista, é gay e tem um namorado também, o Colin, né? E o Matt é muito interessante o personagem, mas infelizmente bem no iniciozinho ali ele também já dá cabo do personagem. O Colin aparece muito pouco, mas você acaba torcendo por ele porque ele passou por vários problemas também e ele acabou perdendo o namorado dele, então você meio que espera que ele consiga sobreviver no final também para pelo menos ter um final meio que feliz. Agora, a Nora, né, simplesmente está lá como uma contagem de corpos. Então, sim, você já sabe que ela não tem participação quase nenhuma, é só mais uma ali do corpo, né, para contar ali, para justamente dar a quantidade ali, né, de sacrifícios para abrir ali a configuração final, né. E temos o bilionário Roland Voight, que é bastante interessante porque ele é como se fosse o cataclisma de todos os acontecimentos, né? Porque aqui ele vai, spoilers, né, pessoal? Ele vai trabalhar com Trevor para poder saquear, né, o cofre dele e justamente fazer com que ele tenha uma nova audiência com o Leviatã, já que o primeiro pedido dele não deu certo do jeito que ele queria trocar o pedido, trocar o presente, segundo a Pinhead fala. Então, ele faz todo esse movimento. Então, assim, a história toda é contada por meio dele. Ele é o cataclisma de toda essa história que acontece. Então, é um personagem bem complexo e bem interessante também no final. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece com ele, que é uma coisa muito legal que eu gostei bastante no filme também, né? Mas claro, né, que uma das coisas que eu sempre espero, por exemplo, no filme do Hellraiser é gore, né? Então, assim, sempre quando eu vou assistir o filme Hellraiser, eu falo, opa, aqui vai ter bastante gore, vai ter bastante tortura, vai ter muito isso. Então, eu já me preparo psicologicamente para poder assistir os filmes do Hellraiser. Eu já falei pra vocês aqui em vídeos anteriores que eu assisti o primeiro filme do Hellraiser, foi meu primeiro filme de terror, né, o Hellraiser de 1987. E como eu fiquei extremamente traumatizado com esse filme, e uma das coisas que mais bate na minha cabeça são as cenas gore. Como o filme é simplesmente pesadíssimo. As cenas de tortura são extremamente pesadas. Eu fiquei completamente traumatizado. E isso acabou sendo também nos outros filmes da franquia, por mais que o gore vai diminuindo um pouco a cada filme da franquia, mas é uma grande característica, né? E eu já esperava muito que esse filme também tivesse bastante gore. O que tem, mas não entrega exatamente o que a franquia Hellraiser me remete, né? Então, assim, parece que a franquia Hellraiser, ele meio que ultrapassa um pouco os limites do gore, que deixa a gente completamente desconfortável e um pouco enojado de assistir o filme. Não de maneira negativa, tá, pessoal? De maneira positiva, porque é exatamente isso que o filme quer causar nas pessoas, desconforto, e realmente causa. Tô falando que é uma coisa positiva, beleza? Ok? Então, assim, o que eu esperava desse filme, por exemplo, é que tivesse o mesmo nível de gore, que causasse um desconforto mesmo em mim de assistir essas cenas, o que realmente não causa isso, né? Então, acho que o filme pecou um pouco nessa questão do gore e da tortura, porque, assim, os cenobitas são seres sado, né? Então, assim, eles gostam disso, né? O prazer, eles não sabem diferenciar o prazer da dor. Para eles é a mesma coisa. Então, assim, o que a gente espera realmente é que tenha mais disso no filme. E o que faltou um pouco disso, como eu disse, né? Em Hellraiser, mais é mais. E quanto mais, melhor. E aqui realmente parece que ficou um pouco
contido essa questão, né, do gore. Então, sim, tem algumas cenas bem gore? Tem. Tem violência? Tem, mas não tanto quanto eu esperava e não tanto quanto a franquia já entregou em filmes passados. Então eu acho que pecou um pouquinho nesse quesito, né? Em relação à fotografia do filme, tá simplesmente fenomenal, muito bonita. Eu até falei pra vocês aqui em filmes anteriores, em vídeos anteriores, sobre a questão da simetria, né, das cenas, que é muito bem utilizado nesse filme. E claro, né, o jogo também do escuro com claro, né, o jogo de sombras é muito bem produzido, muito bem realizado aqui. Realmente é um filme dark, é um filme sombrio, é um filme que não te dá tempo de você simplesmente respirar e não tem nenhum tipo de alívio cômico. Então é um filme realmente muito sombrio, muito aterrorizante e entrega na fotografia que principalmente, né, as cenas são noturnas, praticamente 80% do filme são cenas noturnas, então entrega realmente nesse quesito de trazer algo mais sombrio, algo mais sério, justamente para trazer a franquia de volta nos trilhos, né? E trazer novamente essa questão da sombriedade, né, do Pinhead, de toda essa franquia, né? Então foi muito bem feito aqui. Efeitos práticos, né? Algumas partes realmente são muito bem práticas. Claro que tem um CGI ali, né? Quando abre uma porta, abre o chão, abre um corredor, alguma coisa, tem um pouco de CGI ali, mas são CGIs que são passáveis, né? São bem feitos, então são bem, assim, estilizados e normais, né? Não destoa muito ali da história. E o design, né? As caracterizações dos cenobitas e do Pinhead são fantásticas, né? Aqui eles tiraram aquela roupa de látex, aquela roupa de couro preta, né? Bensado e tudo mais. E aqui, né? A caracterização dos cenobitas são as próprias peles mutiladas deles, né? Que eles passam por isso. E é uma coisa muito legal nesse filme, que é bem no final do filme, é que esse bilionário, né? O Voight, ele acaba pedindo poder. E o poder para os cenobitas é se transformar num cenobita. Então tem uma cena de transformação dele em cenobita. Então a gente vê como eles se tornaram cenobitas, como, né, eles são pessoas normais, seres humanos, e que ali no meio acabam se tornando cenobitas. Então a gente vê realmente essa transformação e como eles usam a própria pele para poder fazer a transformação, a própria tortura do corpo para fazer toda essa transformação, e a caracterização dos cenobitas estão incríveis. Aqui nós vemos novos cenobitas que não vimos anteriormente, mas estão muito incríveis mesmo, e praticamente efeitos práticos, o que torna mais, assim, real e mais interessante e bonito, né? Que não é bonito porque, né? Mas muito bem feito, muito bem estilizado. Então, realmente muito bom. Aqui, né, a Jamie Clayton como Pinhead tá fantástica. Ela consegue passar um ar de seriedade, um ar mesmo de sacerdotisa do inferno, né? Ela tem uma grande postura, ela tem aquele olhar penetrante, né? Então, ela consegue passar um terror, ela consegue te deixar desconfortável também quando ela aparece como Pinhead. Então, ela tá extremamente muito bem no papel. Eu queria ter visto um pouco mais a Pinhead, porque aqui ela meio que vai se misturando com os outros cenobitas, porque aqui todos os cenobitas têm um bom tempo de tela, né? Conseguem desenvolver um pouco cada um desses cenobitas, e ela tá ali no meio, né? Ela tinha que ter tido um pouco mais de destaque. Claro que dá pra ver que ela é grande líder dos cenobitas, porque ela que faz essa barganha, né, com a audiência ali do que o pessoa vai querer em troca do sacrifício, né? Você consegue ver que ela é a grande líder dos cenobitas. Mas eu queria ter visto um pouco mais de destaque para Pinhead no filme. Mas é muito bom, o filme realmente é um suspense, ele tem um pouco do seu tempo para ir construindo aos poucos a mitologia. Por mais que a gente saiba um pouco dessa mitologia, né, porque já temos 10 filmes, esse é o 11º filme, aqui ele tem o tempo mesmo para a gente poder ser introduzido a esse novo universo, a essa nova reimaginação e essa nova mitologia que agora, né, esse filme tá querendo contar pra gente. Então é muito interessante mesmo em relação a isso, e o filme é muito bom mesmo, né? Claro que peca na questão dos personagens secundários, que são um pouco fracos, não são tão bem desenvolvidos assim, você não se importa tanto com eles, faltou um pouco realmente de gore no filme, um pouco mais de violência, mas pela produção do filme, realmente é um filme muito bem produzido. David Bruckner
conseguiu, assim, né, dirigir um filme muito bem, bastante estiloso, a estética bonita, a fotografia bem bonita. Então, assim, é muito bom o filme, vale muito a pena ver mesmo. E com certeza agora coloca a franquia de volta nos trilhos, né? É o filme que os grandes fãs da franquia Hellraiser estavam pedindo há muitos e muitos anos. E tem mais de 10 anos que esse filme tá ali, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E finalmente. Claro que seria interessante que se tivesse ido para os cinemas, mas já é um bom começo, né? Não quer dizer que talvez um Hellraiser 2 não vá nos cinemas ou que expanda um pouco mais além dos streamings. Mas só de ter esse filme, trazer esse reboot, trazer um novo ar, né? Trazer um frescor dessa franquia que já estava bem maltratada há muito tempo, né? Então, espero que faça muito sucesso, espero que tenha muitas visualizações, muita audiência, que assim a gente consiga mais e mais filmes, sequências desse novo reboot, né, desse reboot. Então, assim, foi muito bem-vindo, chegou numa boa hora e realmente, dá um up ali na franquia, foi muito bem feito mesmo, foi bom, vale super a pena ver o filme. Então é isso, pessoal, comentem aqui o que vocês acharam sobre esse filme, gostaram, não gostaram, ficaram com medo, não ficaram com medo, comentem o que vocês acharam sobre esse filme e se inscrevam no canal se você é grande fã de terror, esse canal de terror aqui é incrível e muito bom para vocês fãs de terror. E também ative os sininhos para vocês não perderem futuros conteúdos no canal. E fiquem ligados porque estamos no 31 dias de Halloween. Tem muita, mas muita coisa especial nesse mês de outubro no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva para vocês não perderem esses conteúdos todos. Muito obrigada, pessoal. Até os próximos vídeos.